provavelmente você já ouviu falar, nos últimos tempos, na palavra falácia. Uma palavra muito comum de ser encontrada principalmente nas redes sociais, onde há um acalorado debate sobre determinados temas e etc. e tal. Mas o que é uma falácia? É esse o tema do vídeo de hoje. Este é o canal Filosofia Urgente e eu sou o Paulo Henrique. Uma das características fundamentais da filosofia é que ela se pretende ser dialógica. O que é um diálogo? Basicamente, um diálogo é uma troca de mensagens. Platão escreveu por meio de diálogos, Hume escreveu por meio de diálogos, Berkeley escreveu por meio de diálogos e tantos outros filósofos escreveram por meio de diálogos. E mesmo aqueles que escreveram como meditações, como o extraordinário René Descartes, antes de publicar a sua obra Meditações Metafísicas, consta que Descartes distribuiu alguns exemplares e pediu que os seus interlocutores fizessem objeções. Colhida estas objeções, Descartes então as incluiu na sua obra Meditações Metafísicas. O que é isso então? É um diálogo. A filosofia se faz pelo diálogo, mas não qualquer diálogo. Não é um diálogo sem regras, sem ordenamento. É um diálogo racional, onde, por um lado, o sujeito tem um compromisso com as próprias teses e alegações que pretende defender, provar, demonstrar. E, ao mesmo tempo, um compromisso inviolável com a tese do outro, com as alegações do outro. A maior parte dos temas em filosofia são controvertidos. O que isso significa dizer? Que tem pelo menos dois lados, duas posições. Frequentemente encontramos escolas rivais. Porém, a ênfase deve estar naquilo que muitos teóricos deixam de lado e acabam limitando o seu público, que é o fato de que todo diálogo inclui em si um processo comunicacional. A ênfase, portanto, está na comunicação. O diálogo exige que o outro seja incluído. Então, se eu tenho uma tese e o meu interlocutor apenas questiona, duvida da tese que eu pretendo provar, em primeiro lugar, o ônus da prova cabe àquele que defende determinado ponto de vista. Pode ser que tenhamos, então, uma postura assimétrica. Aquilo que eu pretendo demonstrar ou provar é o oposto daquilo que o meu interlocutor pretende demonstrar ou provar. Mas para que esse diálogo racional avance, é necessário uma cooperação mútua. É necessário que ambos estejam comprometidos não só com as suas próprias teses, mas com o processo do outro em provar aquilo que ele pretende provar, demonstrar. Isso é um foco, uma mira, um compromisso com o processo de comunicação que muita gente na filosofia deixa de lado, né? Um excessivo jargão técnico, um excessivo discurso pressupondo coisas que não foram ditas. Um pressuposto é aquilo que é considerado, mas não dito, mantendo-se implícito, não sendo, por definição, explícito. Tudo isso dificulta a comunicação. Tecnicamente, uma falácia é um erro de raciocínio ou um erro na argumentação. Evidentemente que isso não cobre todos os usos da palavra falácia. Nos jornais podemos ver, por exemplo, um uso da palavra falácia como uma falsa crença.
por exemplo, a falácia de que todos os homens são honestos. Este exemplo indica simplesmente que é uma falsa crença, mas não é com esta concepção, com esta, melhor dizendo, acepção da palavra falácia que nós iremos trabalhar agora. Aqui nós compreenderemos, como o lógico e filósofo Irving Kopp, que falácia é um erro no raciocínio ou na argumentação. E mais, é um erro no raciocínio e na argumentação que tem um valor psicológico, tem um valor de persuasão emocional. É um raciocínio ou um argumento que parece ser correto, mas se for examinado rigorosamente, perceberemos logo que se trata de um raciocínio ou uma argumentação incorreta. É isto que é uma falácia. Há inúmeros tipos de falácias, há inúmeras classificações das falácias. Eu vou apenas mencionar algumas e dar pequenos e rápidos exemplos. A primeira, a falácia relativista. Algumas pessoas acham que a verdade é relativa. Em alguns contextos pode até ser relativa. Mas suponha que alguém esteja argumentando que fadas não existem. E o seu interlocutor diga, bom, mas para mim elas existem. Qual é o problema nessa tentativa de contra-argumentar? Onde está então a falácia? Onde está então o erro lógico? Pode ser verdade que o indivíduo acredite que Paris é a capital da Alemanha, mas dessa crença não se segue que a posição dele é verdadeira. Evidentemente que as verdades não podem surgir por meros decretos, meras vontades. Simplesmente, uma verdade não é verdade simplesmente porque eu quero que ela seja verdadeira. Uma coisa é aquilo que eu creio, outra coisa é a vontade que eu tenho que a minha crença seja verdadeira. Outra falácia muito comum é a falácia da ignorância. Quando o sujeito argumenta que não existem fantasmas porque até hoje não foi provado que eles existam. Ora, do fato de nós ignorarmos, seja lá o que for, não se segue que isso seja verdadeiro. Por exemplo, imagine que um indivíduo argumente que nunca existiu e nem vai existir dinossauros de duas cabeças. Porque ignoramos, não sabemos, desconhecemos que existam em algum momento até o presente algum achado arqueológico demonstrando que existiam dinossauros de duas cabeças. Mas pense bem, isso ainda não inviabiliza que amanhã um arqueólogo, um estudioso, encontre um fóssil de um dinossauro de duas cabeças. Então, argumentar com base na ignorância ainda não prova e não estabelece a verdade de uma crença. Outra falácia é a falácia da ladeira escorregadia. O sujeito alega, por exemplo, que o aborto deve ser proibido. E para sustentar essa conclusão, essa tese, essa alegação, ele apresenta as seguintes justificativas. Ora, se liberarmos o aborto, isso é um desrespeito à vida. E o desrespeito à vida leva a campos de concentração. Campos de concentração pode levar a um profundo sofrimento. E assim, sucessivamente, ladeira abaixo. É claro que esses passos não estão logicamente interligados. Portanto, alegar que algo não é o caso com base nesses passos soltos e escorregadio é uma falácia. Uma outra falácia muito comum é a falácia das perguntas complexas. Complexas no seguinte sentido: elas pressupõem mais do que elas dizem. Por exemplo,
Quando um suspeito é interrogado e o policial pergunta: você parou de bater na sua mulher? Ora, a pergunta pressupõe que o suspeito batia na mulher. Então, se ele responder sim, ele se compromete com coisas que não foram explicitadas. Se parei de bater na minha mulher, é porque eu batia. E se eu não parei, é porque eu continuo batendo. Então, algumas perguntas complexas têm embutida informações que não foram explicitadas e outras perguntas que não foram questionadas. Cabe ao interlocutor questionar, nesse momento, a própria pergunta. A falácia do equívoco. Algumas palavras são vagas. O que é a vagueza? É quando nós não sabemos o limite de aplicabilidade de determinado termo, palavra, vocábulo. Como, por exemplo, os adjetivos grande, pequeno. Perceba o seguinte argumento. Todo elefante é um animal. Bob é um elefante e Bob é pequeno. Logo, Bob é um animal pequeno. Ora, o problema com esse argumento é que a palavra pequeno é relativa e nós sabemos que os elefantes são animais relativamente grandes. Então, a ênfase em uma palavra que pode ter os seus significados deslocados em um argumento podem confundir e, às vezes, persuadir. Outra falácia muito famosa também é a chamada falácia ad hominem, em latim, que quer dizer ataque ao homem. É quando abandonamos os argumentos, muitas vezes porque percebemos que estamos perdendo a argumentação e passamos a atacar a pessoa. É um debate no qual o contexto escorrega para a altercação pessoal, a ofensa pessoal. O debate, portanto, fica de lado e passamos a acusar a pessoa de uma série de coisas. Evidentemente que qualquer que seja a imagem que você pinte do seu interlocutor, isso não é nem um pouquinho relevante para a argumentação em que ele apresenta. Essa é uma das falácias mais cometidas. Abandonamos os argumentos e passamos a ofender a pessoa. Uma outra é a falácia da composição, que diz: todos os jogadores do meu time são bons, logo o meu time é bom. Ora, o fato de individualmente os jogadores serem bons ainda não faz do time um time bom. Isso vai depender de N fatores, inclusive o esquema tático e outros tantos elementos vinculados a isso. Uma falácia conectada à falácia da composição é a falácia da divisão. Do fato de um time de futebol ser bom, não significa que o jogador X é bom. Então, o time é bom, mas os indivíduos podem não ser. É a chamada falácia da divisão. O número de falácias é virtualmente enorme. E nós, evidentemente, não poderíamos esgotá-lo em um único vídeo. Em uma outra oportunidade voltaremos às falácias. Se você teve dúvidas, se você tem sugestões, coloque a sua opinião nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, de curtir, de opinar e de mostrar para os seus amigos. Veja como apoiar o canal na descrição desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima!